Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está assistindo a este vídeo. Hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre a questão do conflito no Oriente Médio, que começou com um conflito já histórico de décadas entre Israel e Palestina, especificamente ali a região da faixa de Gaza, onde houve um ataque do Hamas ao Estado de Israel, mas houve uma reação desproporcional do Estado de Israel em relação à faixa de Gaza, porque os civis, em especial os mais atingidos, crianças e mulheres, não tem nada a ver com isso. Os civis não estão envolvidos nas querelas entre o Estado de Israel e o Hamas. Mas essa questão escalou, a guerra escalou e também aconteceram alguns fatos que nós precisamos rememorar, onde nós presenciamos um ataque de Israel ao Irã, em Teherã, onde assassinou um líder do Hamas durante uma cerimônia política no estado do Irã, uma coisa absurda, porque o Irã não estava envolvido na guerra e poderia causar consequências não só militares, mas diplomáticas sérias. E mais recente, atacou o Líbano com o pretexto de atingir o Hezbollah, que é, além de um partido político, um grupo que tem características militares, e também tenta atrair países como a Síria. E aí, qual é o perigo disso tudo? Primeiro, porque nós temos que reconhecer, e houve um avanço significativo nessa questão do reconhecimento do Estado palestino, porque a única solução viável é a criação dos dois estados, um Estado palestino, um Estado israelense. Ninguém quer o fim do Estado de Israel, mas também não podemos aceitar que se dizime um povo inteiro, como os palestinos, de maneira muito especial a faixa de Gaza, com pretextos que não condizem com a realidade. E qual é o perigo disto tudo? Porque a gente ouve muitas vezes teorias da conspiração sobre a Terceira Guerra Mundial. Mas dessa vez, o potencial destrutivo das consequências da atitude do Estado de Israel, do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, pode escalar para uma terceira guerra mundial, e eu vou explicar por quê. Veja bem, se o Estado de Israel atrai o Irã, a Síria, o Líbano, e cada um atrai os seus aliados regionais, a situação sai de controle e não atinge apenas o Estado de Israel e a Palestina ou o Líbano, mas ao envolvimento de todo o Oriente Médio. E isso obrigaria os Estados Unidos, além de enviar armas e de enviar ajuda financeira ao Estado de Israel, obrigaria os Estados Unidos a também entrar na guerra de forma drástica, ou seja, entrar de verdade, entrar de forma militar, na luta militar. E isso é que está o perigo, porque isso causaria inevitavelmente uma terceira guerra mundial, porque a China e a Rússia são aliadas do Irã e entrariam também na guerra no lado contrário. Então, se nós compreendermos que China, Rússia, Estados Unidos envolvidos no conflito no Oriente Médio, seria uma terceira guerra mundial, porque por consequência envolveria os aliados, porque, por exemplo, os Estados Unidos atrairia a Europa e outros aliados, a China e a Índia também atrairia seus países aliados, de forma que todos estariam envolvidos no conflito, representando deste modo a terceira guerra mundial. Então, meus queridos inscritos, nós precisamos que o mundo haja em relação a isso, que a ONU, a comunidade internacional se manifeste e haja de forma rápida e
assertiva, em especial que se instale de uma vez por todas o Estado palestino, porque seria a solução mais viável para o conflito histórico entre o Estado de Israel e a Palestina. Houve avanços? Houve. Mais de 180 países hoje já reconhecem o Estado palestino e a ONU concedeu assento permanente à Palestina na Assembleia da ONU, coisa que não era realidade até pouco tempo. Para o reconhecimento de fato, precisaria de alguns passos burocráticos no sentido de afirmar categoricamente e irrefutavelmente a existência do Estado palestino reconhecido internacionalmente, para que pudesse haver exército, houvesse a construção de um exército, sistema de defesa, de um sistema que representa, na verdade, a existência de um Estado, no sentido que nós compreendemos como Estado. Então é isso que eu gostaria de colocar para vocês. Nós precisamos ter esta consciência de que a comunidade internacional precisa fazer o seu papel. A ONU não pode ficar parada, precisa agir e cumprir com o seu papel com a história e proporcionar que nós continuemos a viver num sistema de paz no mundo. Porque, do contrário, as perspectivas não são boas e nós precisamos, enquanto cidadãos, apoiar todos aqueles que se manifestam